Olá, sou Luís Pardal do Síndicos Planning e quero convidá-los para visitarem conosco um projeto diferenciado do Núcleo Condominial da AMP Blumenau, que vai falar de assuntos sobre a sustentabilidade e, principalmente, vai transformar o dia a dia de quem vive em condomínio. Para apresentar o projeto, temos conosco o presidente da AMP, Demócrito Schmidt, o engenheiro Maurício, que foi um dos idealizadores e fundamentou o projeto, e também o Nilson Weiss, que será o futuro coordenador do núcleo condominial da AMP e que é proprietário da gestão administradora. Sejam bem-vindos, obrigado pela participação. E gostaria, presidente Demócrito, de abrir essa nossa fala com a sua introdução, nos apresentando o porquê da AMP estar participando e de ter um núcleo condominial na AMP também. Bom dia Pardal, bom dia Nilson, Maurício, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me pergunto, né, por que a AMP não apoiaria um projeto como esse, né? Então, assim, nós não temos nenhum motivo para não apoiar, pelo contrário, nós vamos enaltecer, nós vamos ter que levar esse projeto no limite, no topo das iniciativas aí da nossa entidade. É um projeto vitorioso, já li todo o projeto, já dei aí nossas considerações. Eu quero dar os parabéns, engenheiro Maurício, o Nilson, que está aqui conosco, a você, Pardal, em especial, por esse projeto muito bacana que vai elevar a vida em coletivo aqui da nossa cidade, né? Os condomínios. Vai fazer com que as pessoas que lá vivem melhorem a sua própria qualidade de vida. E isso é, sem dúvida, uma pauta extremamente positiva. Obrigado, presidente Demócrito. Quero também apresentar e passar a palavra ao Nilson para uma breve apresentação e a seguir o engenheiro Maurício vai nos trazer já o passo a passo do projeto para dar a conhecer a todos essa nossa iniciativa. Olá, bom dia a todos aqui da mesa, né? Já estamos apresentados. E a ideia realmente, eu acho que hoje é um dia feliz de a gente estar, por mais que a gente já fez a apresentação lá na AMP, já lançou o projeto, mas hoje é tentar divulgar ele de uma maneira mais, né, que atinja o maior número possível e fazer a apresentação. Então, acho que é um dia feliz para nós. E aqui na nossa conversa, eu acho que a gente vai conseguir desmistificar e fazer todo o encaminhamento aí com relação ao projeto. Obrigado, Nilson. Engenheiro Maurício, de onde veio essa inspiração de nos trazer o projeto Condomínio Verde? E comente também da sua experiência antes dessa iniciativa que nos trouxe toda uma fundamentação e que deixou o projeto de uma forma tão didática e prática de implementar. Bom dia a todos. O projeto do Condomínio Verde já é uma coisa que já está na minha concepção já há muito tempo, que eu montei um projeto especificamente para a área industrial. Eu trabalhei muito com resíduos industriais, então foi montado para isso, mas ficou parado na época do mestrado. E aí, numa das conversas com o Pardal, no início do núcleo, surgiu essa conversa: vamos fazer uma coisa específica para sustentabilidade, meio ambiente, o que a gente pode tentar ver? Eu disse: Pardal, eu tenho um projeto assim, assim, assim. Podemos tentar trabalhar em relação a isso? Aí disse: consegues adaptar? Beleza, vamos trabalhar isso. Então foi esse último ano aqui, fui adaptando várias sistemáticas, várias coisas, e acabou surgindo todo esse projeto Condomínio Verde. Então foi um ano de trabalho para montar essa estrutura de uma forma mais simples possível, que todo mundo consiga entender, né? Então não é uma coisa assim, é muito difícil, tá? Então essa é a questão. Maurício, acho que podíamos iniciar já pela apresentação de detalhes do projeto e depois a gente abre a palavra para uma roda de conversa onde nós três vamos palpitar e te perguntar aspectos que são importantes do projeto. Perfeito. O Condomínio Verde, o projeto em si, ele aborda toda a parte de soluções sustentáveis para os condomínios, né? Então, o que a gente tem? A gente tem o Condomínio Verde como uma análise do que o condomínio é. Nós temos os impactos, quais são os impactos diretos que o condomínio atinge, ou seja, parte do meio ambiente, bem-estar, economia, saúde, todos esses detalhes que um condomínio acaba impactando.
Então, o conceito do condomínio verde parte da integração total com o meio ambiente. Então, analisar como é que está o nosso consumo diário, como é que são as tecnologias que nós temos hoje, como é que a gente trabalha com a nossa população que mora nesses condomínios, né? Então, a gente analisa toda a parte de recursos, tá? O que envolve água de chuva, o que envolve o próprio consumo de água, o consumo de energia elétrica. Então, como a gente trabalhar em relação a isso, as gerações próprias de energia, economias que tem em relação a isso ali, como é que está essa parte principalmente energia solar, hoje em dia que se fala muito, né? E os nossos resíduos. A gente tá conseguindo fazer uma separação adequada ou não? Como é que eu abordo a parte de resíduos dentro do meu condomínio? Então, envolve também essa parte, além do que trabalhamos com a parte da arquitetura sustentável. O que eu estou utilizando em termos de materiais no meu condomínio? Estou trabalhando com materiais que são bons para o meio ambiente ou não? Sendo que nós temos sempre a avaliar que quando a gente fala em sustentabilidade, trabalhamos com um tripé, que é a parte social, ambiental e a parte econômica. Então, se a gente não tem esses 3 elementos, a gente não está trabalhando com sustentabilidade. Então, nós temos que sempre avaliar esses detalhes. Às vezes eu tenho um produto que é bom para o meio ambiente, mas economicamente não é bom. Então, a gente tem que fazer esse comparativo, tá? As nossas áreas internas dos condomínios, como é que elas estão? Como é que eu consigo aproveitar o meu espaço? Eu tenho um jardim produtivo? Eu tenho alguma coisa que consiga dar um bem-estar para a minha população dentro de um condomínio? Então, temos também a parte de tecnologias. Que tecnologias eu estou utilizando para melhorar a minha vida em condomínio? Automação, sistema de sensores. Então, toda uma coisa que hoje em dia está muito em voga. Então, a questão de aplicativos. Quanto mais você consiga ter informação a curto prazo, diretamente, é bem interessante. Tá? E aí todos os benefícios que isso acaba tendo, né? Tem uma avaliação melhor, uma valorização do teu imóvel e principalmente causar o menor impacto ambiental possível. Tá? Então, a gente anota que esse projeto do Condomínio Verde, ele nos traz o quê? Ferramentas para termos indicativos, para podermos analisar de que forma o meu condomínio se comporta. Então, o projeto do Condomínio Verde, ele vem a trazer essas informações. Então, com essas informações, eu vou conseguir saber se o meu condomínio está bom ou não. E o que eu posso vir a melhorar nisso conforme o tempo. Então, esse é o objetivo do projeto. Então, mitigar impactos, melhoria da saúde humana, proteção de recursos hídricos, proteção da biodiversidade, uma economia verde, aumento de comunicação interna, o bem-estar entre os próprios habitantes do condomínio. Tá? Então, esses acabam sendo os objetivos principais do Condomínio Verde. E nisso tudo, quando a gente criou os critérios de avaliação, a gente trabalhou com 5 elementos principais, que seria a parte de água, a parte de energia, a parte de limpeza e resíduos, a parte de manutenção e reformas e a parte do bem-estar social. Tá? Por quê? Porque eu tenho que pensar nessa coletividade. Então, essas são as avaliações que a gente vai estar fazendo. Então, a gente criou alguns critérios, algumas categorias. Então, isso vai estar bem no regulamento que a gente lançou, vai estar bem especificado. Tá? Então, são coisas que não são difíceis. Tá? Mas a questão de verificar monitoramento de água, monitoramento de energia, como é que está o consumo, treinamento de funcionários, como é que está a minha rotina de limpeza, como é que está os impactos que a minha limpeza tem, o que eu faço com o meu resíduo, eu tenho um sistema de separação, não tenho separação, como é que é feito isso ali, como é que eu treino meus profissionais que trabalham dentro do condomínio. E a parte de manutenção e reformas ali, o que eu faço em relação ao planejamento das minhas manutenções dentro do condomínio, que tipo de material eu estou utilizando, eu estou trazendo um material que precisa vir de muito longe. Então, entra toda a parte da pegada de carbono, como é que funciona essa questão? A parte do bem-estar, identificar como é que está meu condomínio em relação eu tenho uma contaminação de cheiros ou maus cheiros, como é que está meu conforto
dentro do condomínio em relação a cheiros, em relação a barulhos, em relação ao meu visual, como é que tá? Tem um jardim bonito, tem alguma coisa cuidada? Como é que funciona a coletividade? Eu tenho alguma coisa específica a mais que eu dou no meu condomínio? Uma junção de amigos, uma festinha para as crianças, um dia das mães, um Natal. Como é que funciona isso? Tá? Então, tudo isso entra na parte do bem-estar. Então, essas são as categorias que a gente vai estar, os critérios e categorias que a gente vai estar fazendo. Então, com tudo isso, a gente criou um cronograma de trabalho. E com esse cronograma de trabalho, a gente lançou esse projeto no dia 25 de setembro. E as inscrições estão sendo abertas a partir do dia de hoje, dia 10 de outubro. Então, até o dia 10 de novembro, as inscrições vão estar abertas. E aí depois entra toda a parte dos cronogramas, né? A avaliação, da documentação que é obrigatória e assim por diante, tá? Então, esse é o nosso cronograma de trabalho, também se consta no nosso regulamento. E aí tem toda os quesitos e de que forma vão ser analisados e de que forma vão ser reconhecidos esses condomínios, né? Então, nós temos a questão a determinada pontuação que ele conseguir atingir, aí vai ter o reconhecimento bronze, prata, ouro e diamante. E com isso a gente vai conseguir reconhecer. Nós temos que lembrar que isso aqui não é um selo, não é um certificado, é um reconhecimento do condomínio que ele vai estar atingindo determinada pontuação. Tá? Então essa é a nossa ideia, esse é o nosso primeiro passo para podermos colocar esse projeto do Condomínio Verde em ação. Maurício, achei muito oportuna a tua colocação do passo a passo e com isso também a gente leva para quem está nos assistindo um conceitual e o detalhamento. Mas como tu referiste, assim, a parte de inscrição será feita através do site da AMP, através do site do Síndicos Planning, sempre direcionando para o núcleo condominial. E todo um passo a passo estará no regulamento e na orientação. Da nossa parte aqui, estamos fazendo essa apresentação e introdução. E temos a questão da competição. Assim, os condomínios vão concorrer um com o outro ou é dentro do próprio condomínio que a competição acontece? Essa é uma questão muito importante, porque não há uma competição entre condomínios. Tá? A questão é, o condomínio vai apresentar a sua documentação. E com essa documentação que ele apresentar inicialmente, ele já vai ter um patamar que atingiu. Então, como esse é um projeto aqui, é um projeto de 1 ano, então, no final desse 1 ano, na hora que ele apresentar a nova documentação desse ano, ele vai notar se houve uma melhoria ou não. Então, a competição que se dá é o condomínio com ele mesmo. Tá? Hoje eu estou nesse patamar, eu consigo, até onde eu vou conseguir chegar nesse período. E assim por diante, é um processo de melhoria contínua. Então, a competição se dá entre ele mesmo. Tá? Eu não vou competir A contra B, não. É uma condição, A contra A mesmo, ou seja, o meu condomínio comigo mesmo. Como é que eu vou melhorar nesse processo todo? E sempre analisar sempre a questão da melhoria contínua. Obrigado, Maurício. Presidente Demócratas, eu vi que o senhor nos trouxe aí o livro dos 40 anos e, aproveitando, acho que podíamos também trazer o vídeo institucional da AMP para que as pessoas também saibam mais da nossa entidade e gostaria agora que passássemos o vídeo para poderem todos conhecer a AMP Blumenau. Casa é onde construímos as relações, criamos memórias, lembranças. É onde nos sentimos seguros, onde buscamos refúgio, onde nos encontramos. É em casa onde temos o nosso ponto de referência, de encontros e reencontros. A Casa do Empreendedor é onde criamos memórias, onde nos encontramos, é o nosso ponto de reencontro. Onde podemos encontrar abrigo e edificar relações, mais do que negócios. Conexões. É aqui, na AMP, que nos fortalecemos, criamos juntos, trabalhamos juntos, inspiramos, promovemos negócios através de espaços físicos, endereço fiscal, nos conectamos em ações, inspiramos em evoluções. A
A AMP Blumenau surgiu com o objetivo de defender e priorizar os empresários das micro e pequenas empresas. As nossas relações se encontram nos núcleos, onde encontramos pessoas que, assim como nós, entendem as nossas necessidades e desejos. Juntos criamos possibilidades. AMP Blumenau, a casa do empreendedor. Presidente Demócrates, diante do belíssimo case de 40 anos da AMP, de uma história fantástica de empreendedorismo, e olhando para esse nosso condomínio verde, desse projeto que nasce dentro da AMP, a AMP foi protagonista há 40 anos a nível Brasil como a entidade que lançou esse cuidado com o empreendedor. E agora, de novo, iniciando uma nova empreitada, olhando também a questão da sustentabilidade nos condomínios. Como a AMP pode ajudar e orientar outras entidades e o empresariado em geral a também participar de iniciativas sustentáveis? Então, as pessoas que estão nos assistindo aqui tenham plena consciência que a gente não muda um cenário se a gente não continuar fazendo as mesmas coisas. A gente só muda se a gente fizer coisas novas. E a partir dessa premissa é que a AMP tem atuado nesses últimos 40, já estamos indo para quase 42 anos, em março do ano que vem. Esse livro ele denota aqui para nós a história de 4 décadas de crescimento da nossa entidade, uma entidade que tem o respeito da nossa comunidade de Blumenau, da nossa própria federação, a FAMPESC, e inclusive nós somos referência nacional de associativismo de micro e pequenos negócios, né? A gente só consegue mudar a cultura, né, se a gente joga pílulas, né, para as pessoas pensarem exatamente nessa questão de como posso melhorar o ambiente que eu vivo. E essa pegada de ESG já vem de algum tempo, mas agora ela toma uma proporção muito maior. Por quê? Nós temos só um planeta. Nós ainda não estamos na Lua, nem em Marte, nem em Júpiter. Esse é o nosso planeta, essa é a nossa Terra. Eu estive recentemente a convite do governo da Baviera na Alemanha e a gente viu como eles já começaram lá em 1970, tirando lixões do cenário, proibindo inclusive aterros sanitários, pegando o lixo, jogando todo o lixo que lá eles não chamam de lixo, eles chamam de recursos. Óbvio, porque eles querem buscar uma economia circular, né? Tudo que é tratado aí como resíduo tal, vamos ver o que isso pode voltar para a economia. E muito bem lembrado pelo Maurício, nós temos aí o fator econômico dentro dessa questão ambiental, né? Óbvio, tem que dar lucro. Então, lá eles têm consórcios de municípios trabalhando essa questão da sustentabilidade quando se fala em resíduo, né? Por exemplo, eu fui visitar lá um parque nacional, ali na região da Baviera, e procurei uma lixeira para jogar. Eu tinha um papel de bala ali que estava no meu bolso, né? Eu tinha uma balinha e tal. Fui procurar lixeira no parque inteiro, fiquei andando com aquele papel no bolso e não achei lixeira. Mas eu vi uma placa, não entendi, porque eu não falo alemão, nem entendo alemão. Depois me traduziram e disse: olha, essa placa aí você é responsável pelo seu lixo, por aquilo que você gera de resíduo. Então leve para casa o teu descartável que tu trouxe para cá. Aliás, lá não tem plástico mais, é papel ou vidro, né? Então, assim, e isso não começou mês passado, semana passada. Isso começou lá atrás, com uma cultura de cuidado com o planeta, de cuidado com o seu local. Obviamente, a Alemanha não tem mais nenhuma árvore nativa, porque eles precisaram trazer, né, por conta da restrição da temperatura, eles precisaram trazer todo esse biossistema aí, vamos chamar assim, né, para gerar calor, gerar energia para os períodos de intempéries lá, aí, com neve 1 metro na porta da casa, enfim. Eles foram pressionados a ir nessa linha de aproveitar tudo aquilo que seria tratado como resíduo e passaram a usar esse recurso, esse lixo, entre aspas, para gerar energia para eles próprios. E aí está o segredo. Não começaram lá semana passada.
começaram lá em 70, década de 80, enfim. E hoje a consciência é espetacular, né? Eles têm trabalhos aí dentro dessa área que são fantásticos. E eu vejo essa iniciativa agora do Condomínio Verde, Pardal, Nilson e engenheiro Maurício, com o mais belo futuro para essa entidade, né? Para esse projeto. Eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade de iniciar a mudança cultural ainda maior dentro do ambiente controlado que é o condomínio, né? O condomínio já tem suas próprias regras de convivência, suas próprias ações também já adiantadas com relação à seleção do resíduo, né? Tem lá vidro, papel, plástico, lixo orgânico, enfim. E eu acho que esse projeto vem exatamente nisso, para valorizar essa iniciativa que os condomínios têm, mas ela está lá velada, ela está lá paradinha, né? E quando a gente vê, isso me dói o coração, quando eu vejo um caminhão compactador recolhendo lixo reciclado, né? Recolhendo resíduo reciclado, uma garrafa sendo quebrada de vidro dentro de uma compactação, isso dói o coração da gente. Porque esse resíduo poderia estar tendo um outro caminho, né? E eu acho que aí também nós temos que puxar a orelha do poder público, né? A gente apoia todas as iniciativas do próprio SAMAI, que está trabalhando pesado nisso aí, estão instalando ecopontos nas escolas, estão instalando uma série de ações para olhar para o meio ambiente, mas nós temos que olhar também para o nosso resíduo. E o próprio SAMAI tem feito iniciativas vitoriosas, eu bato palmas para eles também, mas o nosso poder aqui, a nossa influência, ela tem que cobrar das autoridades essa questão da economia circular, da utilização do resíduo, né? E esse projeto casa exatamente nessa linha. Então, fora os 40 anos e o pioneirismo da nossa entidade, mais uma vez eu quero agradecer ao núcleo condominial da AMP Blumenau por essa iniciativa vitoriosa. Vamos apoiá-la, Pardal e demais. Vamos apoiá-la no sentido de elevar isso ao mais alto nível dentro da nossa cidade de Blumenau. Estamos muito contentes com essa iniciativa e vamos aplaudi-la de pé, não tenha dúvida. E vai dar muito certo. Cultura, ela tem que começar. A gente já começou, agora vamos incentivar, né? Exato. Esse é o ponto. Presidente Demócratas, lhe ouvindo, eu me lembrei assim, nós estamos na 4ª edição do Prêmio Síndicos Planning e uma das categorias é a categoria sustentabilidade. E a gente tem sido surpreendido ao longo desses 4 anos de iniciativas fantásticas de síndicos que começaram a quebrar uma cultura dentro de seus condomínios, junto com os condôminos. Não é algo que o síndico faz sozinho, ele tem que engajar as pessoas e nisso a gente vê que há um movimento sendo feito. E agora com esse projeto do Núcleo Condominial da AMP Blumenau, a gente vê que vai ter alguém levantando uma bandeira e dizendo: tem caminho, é dessa forma que se faz, e com certeza o Maurício foi muito assertivo, trouxe uma expertise que ele já tinha, mas está nos colocando na mão também a responsabilidade de levar o bastão adiante. E quero também aproveitar o Nilson, eu estive como coordenador do Núcleo Condominial durante 2 anos, ao final desse ano eu entrego o meu bastão também, e o Nilson aceitou o desafio com uma votação entre os nossos participantes do núcleo. Ele aceitou o desafio. Sim. E a partir de março do ano que vem, fevereiro ou março, perdão, a gente faz a transição junto com a data também de posse da AMP, o Nilson começa. O Nilson é empresário, dono de uma grande administradora de Blumenau, já com mais de 10 anos, não é? Sim. E quero te deixar a palavra, porque tu já vives isso também na gestão condominial como dono de uma grande administradora e, com certeza, nos condomínios que vocês administram já tem toda uma possibilidade e implementação de projetos e de ideias de sustentabilidade. Nos fala dessas iniciativas e do desafio também que é para ti esse novo momento à frente do núcleo condominial. Então tá bom, obrigado, Pardal. Realmente é um desafio, né? Aceitei ele a convite, agradeço também. E a ideia é levar continuidade, enfim, dando sempre um passo adiante, né, no sentido de aprimorar, de fazer todo esse ecossistema condominial sempre está evoluindo, né, assim como a questão do resíduo que a gente está tratando aqui, mas em outras frentes também, na própria classe de administradoras, de síndicos profissionais, de fornecedores e prestadores, enfim, eu acho que o núcleo ele foi idealizado com esse intuito, né, de fortalecer, de unir a classe,
Nós temos um mercado que está crescendo muito a cada dia, seja aqui em Blumenau, em toda a região, né? A gente está verticalizando cada vez mais. Então a gente precisa de iniciativas como essa, né, para poder, enfim, tornar esse ecossistema aí duradouro e, mais do que isso, profissional, né, que a gente seja assertivo com relação a isso. E vindo agora para essa questão do projeto verde, né, que a gente está discutindo aqui hoje, apresentando, na verdade, assim, o pulo do gato é que, como o presidente Demócrates falou, a maioria dos condomínios hoje já tem práticas, né, só que estão veladas lá no intrínseco lá do condomínio, enfim. E a partir do momento que é lançado esse projeto, idealizado ali pelo engenheiro Maurício, enfim, que a gente vai poder ter as métricas, né? E que a gente lá como condomínio, que o síndico, o administrador, a gente consiga ver que aquela medição de água que eu já instruí o zelador a fazer todo dia para ver se em algum momento houve um vazamento, se eu já puder fazer a contenção de maneira já preventiva ou já imediata, aquela questão da separação do lixo, né? Que é o mais popular, vamos dizer assim, mas tem outras ações ali. E aí, muitas vezes, tem alguma situação que a gente não se deparou ou não imagina que tem. Então, quando vem toda essa questão aqui do projeto, de toda essa estruturação, essa questão do regulamento, enfim, todo esse apoio que o núcleo condominial está aqui propondo e se colocando à disposição para ajudar os condomínios, eu acho que isso vai somar muito e vai tornar o condomínio enxergando que ele está dando um passo e está evoluindo, né? Então, assim, hoje eu estou melhor do que ontem. Então, assim, isso é um incentivador, né? Seja em qualquer situação para nós, pessoalmente ou corporativamente, enfim, tá nessa evolução contínua, né? Então, acho que esse é o grande X da questão aí, que deve dar muito certo, com certeza vai dar. A gente está plantando aqui a sementinha, que comece com 1, 2, 10 condomínios, mas isso vai servir de inspiração aí para toda a cidade de Blumenau e daqui a pouco para a região, enfim, esse é o objetivo, né? E colocaste muito bem, assim, o importante é as pessoas terem um norteador e saber no passo a passo. E nessa questão o projeto ele é muito didático, dizendo por onde eu começo, para onde eu vou e com uma vantagem competitiva ou que ninguém concorre com outro condomínio. Mas eu estou melhorando o meu próprio ambiente coletivo para que todos os que moram nesse ambiente consigam realmente usufruir desse benefício. E a gente vê muitos condomínios, e a própria SAMAI, que é nossa parceira, faz um trabalho de educação junto ao público escolar. E a gente vê que são as crianças que muitas vezes levam para dentro do condomínio, levam para dentro dos lares a instrução. Pai, não podemos fazer isso. Mãe, vamos reciclar. Então a gente conta que realmente o condômino, o síndico, o zelador e todo o prestador de serviços começam a olhar esse projeto e essa levantada de bandeira como uma consequência de algo que é super importante de a gente iniciar ou dar continuidade ao que já é feito. Maurício, diante de toda essa questão de preparar o projeto, de tudo mais, e de uma experiência anterior tua, assim, o que tu nos darias de conselho para que dê certo esse nosso projeto? Nosso, que eu digo, de todos os condomínios, de todos os síndicos, de todas as administradoras. Uma coisa importante que na hora de montar o projeto, montar os critérios, foi tentar que isso fosse o mais didático possível, tá? Então não tem nenhum mistério nisso tudo. É só seguir o que consta lá, tá? Então há necessidade de alguns elementos comprovatórios, por exemplo, uma fotografia, uma conta de água, uma conta de luz, criarmos indicadores dentro do condomínio para isso. Então é somente isso. Se verifica lá, o condomínio faz uma festa lá de Natal. Fotos. O condomínio faz alguma coisa para esse Dia das Crianças. Fotos. Então, são comprovatórios. Tá? Então, são formas didáticas de verificar. Então, como diz o Nilson, criar métricas para poder estar avaliando. Com isso, se cria indicadores. Então, com esses indicadores, eu verifico o que eu melhorei no meu processo. Tá? Então, o regulamento, com os critérios, está tudo muito bem detalhado. E está se analisando de uma forma mais didática e leiga possível. Tá? Porque nem todo mundo tem o conhecimento técnico. Então, quanto mais leigo, mais fácil de entendimento, é melhor. E foi esse o trabalho que a gente teve. Adaptar muitas das informações para sair da parte técnica para a parte leiga, para todo mundo poder entender. Então, todos os condomínios têm condições de participar
E como eu disse, não é uma concorrência com outro condomínio, é uma concorrência com ele mesmo. E no final vai ter um reconhecimento pelo que ele fez. Perfeito. Esse é o nosso objetivo. Muito bem. Isso aí. Nilson, da tua parte como administrador e agora também a partir do ano que vem como coordenador do núcleo, assim, o que gostarias de convidar as pessoas para participarem e se engajarem conosco nessa iniciativa? Eu acho que o principal é deixar muito claro para todos que o núcleo condominial, as administradoras engajadas aí, a gente quer auxiliar e ser o elo realmente entre esse projeto e a prática dele, né? Então, assim, seja o condomínio lá que de repente está pensando, poxa, mas aqui é só 3 apartamentos, eu não tenho nem uma lixeira que tem espaço para separar. Mas tem, dentro de todo o rol ali de atividades que o Maurício muito bem colocou, situações que a gente possa melhorar, cada condomínio é específico e tal. Então, a gente quer realmente fazer essa instrução, de repente capacitação. Acho que o projeto ele vai se desenvolvendo e vai amadurecendo no decorrer do seu desenvolvimento, né? Ele não é uma coisa de curto prazo, a gente quer realmente que isso seja contínuo. Então a gente vai achando maneiras, daqui a pouco vai surgir cases, poxa, o meu condomínio fez assim, deu certo, por que não replicar para o outro? Então realmente a ideia do núcleo é se colocar à disposição, a gente daqui a pouco fazer eventos ou fazer uma capacitação, fazer uma roda de conversa, enfim, realmente fazendo esse elo, essa ponte, para que a gente, como sociedade, aqui como cidade, inspire e faça cada vez mais condomínios participarem aí do projeto e a gente, enfim, tornar aí um ambiente mais agradável, né? Eu quero aproveitar a tua fala, Nilson, para convidar realmente aos síndicos, administradores de Blumenau que participem. Nos reunimos mensalmente. Desde março de 2023 estamos nessa caminhada de preparar um núcleo que seja o símbolo e que agregue todo o coletivo, condôminos, síndicos, administradoras, prestadores de serviços. Mas ele acontece se todos participarem. E é um convite aberto. A AMP nos acolheu, a AMP nos incentivou. Estamos agora lançando mais uma iniciativa, como já fizemos da cartilha da violência contra a mulher e de outros projetos. Mas assim, mais uma vez, a gente quer e precisa da participação de todos. Presidente Demócratas, lhe convoco também a uma chamada aí para que todos estejam conosco e o senhor sempre foi um incentivador, deixou a AMP com muito entusiasmo nos ajudando a percorrer esse caminho de quase 2 anos de núcleo, mas temos aí uma caminhada contínua e que a gente dê força com o seu incentivo e a sua iniciativa empreendedora também, de vislumbrar que esse setor condominial, que representa já 1/3 da população que mora em condomínios, seria também muito bem acolhido e a AMP faria com ele um diferencial na nossa comunidade. É isso aí. Eu sempre digo que os nossos núcleos eles são formados de dores comuns. Quando a gente traz o empresário lá para ser nucleado, a gente não quer que ele venha ali compartilhar a sua estratégia de atuação, e nem precisa. Cada empresa tem a sua forma de atuar no mercado e quero crer que as melhores formas de atuação premiam os melhores, né? Mas boa parte deles, por que não dizer quase a totalidade, tem as mesmas dores. E lá na nossa entidade, no modelo de núcleos, a gente compartilha essas dores na busca de remédios, né? Um diagnóstico comum que sirva a todos e que resolva essas dores. A função da entidade é esse guarda-chuva que leva o poder público, leva a quem de direito as dores dos nossos associados, em especial dos nucleados. E o núcleo condominial, além de estar canalizando todo esse sentimento de crescimento coletivo, ele tem trazido ferramentas, ele tem trazido projetos, tem trazido iniciativas que devem ser premiadas com 10 com estrelinha, Pardal, na sua gestão como coordenador, o Nilson que vai tocar a partir de então, a partir do próximo ano. Próximo ano não tem posse agora, né? Porque eu continuo mais um... Só no núcleo que faremos a transição. Sim. Ok, mas eu continuo por mais um ano, vocês vão ter que me engolir. Né? O cara que falou isso. Que bom que temos mais um ano. Mas, de qualquer forma, a gente está lá para apoiar o empresário, em especial o empresário de micro e pequeno porte, de micro e pequeno negócio. Eu sempre digo que são empresários que são polivalentes, eles têm que fazer as compras
da empresa, eles têm que Isso aí. cuidar da produção da empresa, seja ela serviço ou um produto físico. O empresário de micro e pequeno negócio, ele tem que ajudar a fazer o produto, ele tem que fazer a nota fiscal ali para mandar entregar, às vezes ele tem que entregar, ele tem que cobrar, ele tem que segurar as caixinhas lá do organograma da empresa, tem o nome dele em várias, né? Em várias. Sim, sim. Quando muito, a mulher, a esposa e um filho tá ali também naquelas caixinhas. Mas essa dor a gente tem que acompanhar e tem que apoiar o empresário de micro e pequeno negócio. O Luciano Hang da Van foi pequeno, tinha lá uma bodega lá num bairro lá de Brusque, e hoje é essa potência que é. E temos vários casos de sucesso que começaram e sempre começam com histórias maravilhosas. Meu querido e saudoso Carmelino, da Gráfica 3 de Maio, começou na garagem da casa dele, hoje tem uma potência gráfica, já nos deixou, e assim, a gente tem que enaltecer esses empresários, esses grandes empresários de micro e pequenas empresas, de micro e pequenos negócios. E não seria diferente com o núcleo condominial. A AMP tem sem nenhum tipo de vaidade, aliás, eu quero enaltecer isso. Não venham para a AMP se vocês querem ir lá e mostrar sua vaidade. Nós não queremos vaidade lá dentro, nós queremos compartilhar as causas comuns, né? E aí, sem vaidade, fica muito melhor. Todo mundo fala a mesma língua, né? Fala o mesmo sentido, e aí sim a gente olha na causa do coletivo. O coletivo sempre. E o condomínio, com esse projeto, o Condomínio Verde, ele tem muito a ganhar. Primeiro, porque ele está puxando uma bandeira nova. Ele já faz isso de forma velada, mas agora ele tem um objetivo. Eu quero o selo diamante. Então isso só já é um fator de engajamento lá do condômino, do síndico, da administradora que está com ele, né? Daquele ecossistema ali que vive dentro de um condomínio. Muito bem falado, 30% da nossa população está dentro de condomínios hoje, né? Em Blumenau não é diferente. Se eu não me engano, são 1.800 condomínios que nós temos em Blumenau. Isso aí. Gente, é uma enormidade de gente vivendo no coletivo. E não para de crescer. Não né? para de crescer, e que bom. E só para finalizar, Pardal, quero colocar a nossa entidade à disposição. Vocês que estão aí são administradores, são síndicos, são fornecedores para esse mercado. Venham para a AMP, venham lá com a gente, venham trabalhar conosco e venham construir um futuro melhor, um futuro do coletivo não só na nossa entidade, mas na nossa cidade e região como um todo. A AMP vai sempre apoiar iniciativas como essa. E parabéns aí ao núcleo condominial da AMP Blumenau. Obrigado, presidente Demócrates. Quero terminar, já estamos num horário alongado. Primeiro, convidá-los para um segundo bloco dessa nossa temática sobre o Condomínio Verde. Teremos mais entrevistados, mais convidados para falar, integrantes do próprio núcleo condominial. E quero também fazer uma citação assim, de todo um tripé de participantes que são a AMP, através do seu núcleo condominial, a empresa do Maurício, que é MGV Laudos e Vistorias, e o Síndicos Plane. Agradeço a participação de todos, convido a que participem e nos assistam e também compartilhem nosso podcast. Hoje falamos sobre o Condomínio Verde e convido que voltem também a assistir o próximo episódio que dará continuidade a esse de apresentação inicial do projeto. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindos. Em nome do Síndicos Planning, agradeço a audiência e a oportunidade de estar com vocês nessa propagação de boas práticas da gestão condominial e da vida em coletivo.